O homem que não queria ser rei. Há tempos, viviam alguns santos num retiro perto de um vale na floresta. Ali, saboreavam frutas frescas colhidas diretamente das árvores e bebiam, com a concha das mãos, a água que brotava das fontes que desciam em borbotões da montanha. Soprava uma brisa de paz e morredoura, e seus olhos faiscavam de alegria celestial. A felicidade inundava seu peito, dando-lhes um consolo perpétuo. No entanto, certo dia, um dos santos concluiu que já tivera o suficiente da felicidade espiritual e que seria bom sentir o gosto da aventura dos reis. Queria ser rei por um dia. Com esse desejo espicaçando seu coração, saiu em busca da aventura dos reis, abandonando o refúgio aprazível, cheio de paz. A caminho pensou: Pai Celestial, sou teu filho, e seguramente queres levar-me ao lugar onde eu possa gozar a aventura dos reis por um dia. Assim, refletindo, avistou, a certa distância do retiro, uma mansão luxuosa, palaciana. Ah, então o Pai Celestial realizou meu desejo, exclamou, pondo-se a correr na direção da mansão. Atravessou os portões, e nenhum guarda o deteve. Percorreu o jardim, atapetado de flores, e também ali não encontrou ninguém. Entrou na cozinha e viu uma mesa posta, com uma refeição quente e deliciosa à sua espera. Mas não viu criados nem serviçais. Animado com aquela estranha variedade de alimentos convidativos, pensou: o Senhor é bondoso. Materializou este palácio e esta refeição maravilhosa, digna de um rei, apenas para mim. Tudo me sai conforme desejei. Meus sonhos se materializaram. Intimamente convencido da bondade divina, começou a gozar as preliminares de ser, durante um dia, um rei enviado por Deus. Banhou-se na banheira real, vestiu-se e sentou-se para comer. Mas então, os serviçais do palácio, que perambulavam fora do palácio, entraram correndo e gritando, muito excitados: quem és tu, aí a comer os manjares de nosso rei, que foi caçar e voltará a qualquer momento? O santo, imaginando que esse era um teste do Senhor, e supondo-se um amigo universalmente conhecido, replicou num tom calmo e amável: sou um amigo do grande monarca. Vim amando dele, a fim de gozar a aventura dos reis por um dia. Os serviçais, que tomaram o santo por um augusto convidado da corte, deixaram-no terminar a refeição real e convidaram-no a dormir no quarto do rei. Não perceberam que o santo, com a expressão grande monarca, se referia a Deus, e não a seu rei terreno, que andava caçando. Passaram-se 2 horas. O arauto chegou com uma mensagem do rei, dizendo que ele tivera um contratempo e só voltaria dali a 3 horas. Queria então que sua comida estivesse pronta. Os serviçais perguntaram-lhe ansiosos: mas sua majestade não chamou um convidado para comer e dormir aqui? O arauto do rei ficou furioso ao ver que aquele santo mendigo, sem convite, devorara o repasto do rei e agora dormia, sono solto, em seu quarto. Ordenou que os serviçais se munissem de varas, porretes e cabos de vassoura para expulsar o intruso. O santo foi despertado de seu sonho de felicidade real, a bordoadas. Mas quanto mais os criados o espancavam e xingavam,
mais ele ria sem parar. Os criados, furiosos com esse riso cada vez mais desenfreado, puseram-no sem sentidos e atiraram-no para fora do palácio. O santo, inconsciente, foi conduzido por um confrade de volta ao refúgio. O confrade forçou-o a beber leite e, para ver se ele já recobrara a consciência, perguntou-lhe: "Sabe quem está te dando leite?" O santo, moído de pancadas, respondeu, jovialmente: "O mesmo Deus que me bateu por eu tentar ser rei por um dia, é o mesmo Deus que está me dando leite." Os irmãos eremitas ficaram aliviados ao ver que a fé em Deus de seu maltratado confrade era a mesma na prosperidade, quando repousou na cama do rei, e na adversidade, quando foi logo depois punido. Aquele santo não era como os que reverenciam Deus nos tempos bons e o repudiam nos tempos maus. Enquanto isso, o rei, voltando ao palácio, exigiu sua refeição quente e foi tomado de cólera ao saber que o mendigo devorara sua comida e rira ao ser espancado. Mas, excêntrico que era, ficou impressionado com a estranheza da história e ordenou que seus serviçais lhe trouxessem o intruso. Eles o procuraram por toda parte, e quando já regressavam, em desespero, passaram pelo retiro do santo e ouviram sua risada alta. Desmontaram e agarraram o santo e conduziram à presença do rei. Quando os dois se viram frente a frente, o santo começou a rir ainda mais, incapaz de conter a jovialidade no âmago do coração. O rei perguntou várias vezes, sob a ameaça de morte, o motivo de ele ter rido ao ser espancado. Como as ameaças não dessem resultado, o rei apelou para a súplica e, impulsionado de curiosidade, ofereceu seu trono ao mendigo, se ele justificasse as gargalhadas. Por fim, vendo o rei humilhado e sendo mendicante, explicou: "Deus me puniu por eu desejar o gozo ilusório do conforto material dos reis durante um dia. Meu riso aumentou quando percebi que havia me safado com pouco prejuízo. Pensei, se apanhei tanto por ser rei durante um único dia, quanto não apanharia se insistisse na felicidade material dos reis durante anos. Apanhei por ter esquecido Deus durante um dia. Mas pensa, ó rei, quantas pancadas ainda tens pela frente, de uma forma ou de outra, por esquecê-lo o tempo todo. Não, obrigado, não quero ser rei, pois gozo a perene felicidade de Deus, que não termina nem quando as preocupações nos afligem."